Inter colocou um time de jovens na largada do Campeonato Gaúcho, colocou uma gurizada, colocou um time de meninos e era absolutamente natural que alguns desses meninos fossem se adaptar mais facilmente e que outros fossem demorar um pouco mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguns garotos que o Inter esperava mais rendimento, eles não renderam tanto assim. Eu posso falar do Vinícius Melo, centroavante, posso falar do Léo Borges, lateral esquerdo. Eles receberam oportunidades e não foram tão bem assim. A dupla de zaga foi mal, Pedro Henrique e João Félix. O zagueiro que entrou, o Thiago Barbosa, teve a infelicidade contra o São Luís de fazer o gol contra, mas teve garotos que foram bem. E é desses garotos que eu quero falar aqui no vídeo. Eu vou começar falando do Lucas Ramos. O Lucas Ramos, para mim, pelo menos, é aquele que mais ganha espaço, é aquele que mais ganha terreno entre todos esses do time que iniciou o Campeonato Gaúcho, porque o Lucas Ramos era, até o mês passado, um jogador da categoria de base do Inter. Ele dificilmente aparecia em treino do principal, só quando realmente faltava alguém. Ele, para pegar um banco de reservas, por exemplo, só numa excepcionalidade, assim, extrema, absoluta. Então ele, que era um jogador da base, a rigor, ele aparece no profissional agora com um potencial muito interessante. O Lucas Ramos é um jogador que marca, volante de origem, que sai para o jogo, que aparece como um meia, que andou usando a camisa 10 e não só na camiseta, mas também na importância do funcionamento da engrenagem, que fez gol contra o Pelotas, que deu passe para gol, que criou jogada, que deu assistência. Foi o jogador que mais apareceu em termos positivos no Inter nessas primeiras 3 rodadas. Ele foi bem contra o Juventude, muito bem contra o Pelotas, e contra o São Luís o Inter não teve assim um grande destaque individual, mas mal ele não foi. Então Lucas Ramos é o primeiro que ganha muito espaço, ganha muito terreno nesse novo Inter a partir de agora comandado pelo Miguel Ángel Ramírez. O outro é o Guilherme Pato, que está longe de ser brilhante, que está longe de ser um super jogador, mas é um cara extremamente útil em termos de grupo, de elenco, e provou isso fazendo gol contra a Juventude, dando passe para gol contra o Pelotas, jogando não pela esquerda, mas pela direita contra o São Luís e mostrando muito empenho, força, dedicação. Ele é um cara que mesmo jovem tem uma visão tática interessante, ele volta para marcar, ele ajuda, ele quando a bola chega progride, busca tabelamento, é um cara bastante participativo, o Guilherme Pato. Ele que esteve o ano passado emprestado para a Ponte Preta para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e acho que a Ponte deu uma boa rodagem para ele. Mas eu quero falar de mais 2 nomes, esses um pouco mais conhecidos. Um é o Johnny. O Johnny, o ano passado, ele era uma espécie de terceira opção entre os volantes do Inter, atrás de Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso. Por tudo aquilo que o Johnny já mostrou, para mim, pelo menos, ele é mais do que o Rodrigo Lindoso. Eu não sei qual vai ser a opinião do Miguel Ángel Ramírez, eu não sei qual é a avaliação do Inter, mas para mim, pelo menos, o Johnny é mais jogador que o Rodrigo Lindoso. Mas ele mostrou outra coisa. Ele mostrou que num tripé de meio campo, como o Inter vem jogando já desde o Abel Braga e mantendo essa ideia com o Fábio Matias no Campeonato Gaúcho, ele não precisa ser necessariamente o primeiro. Ele pode ser o cara da frente. O tripé de meio campo do Inter tem um volante à frente da zaga e 2 caras que saem um pouco mais, um na direita e um na esquerda. O Johnny, ele pode ser esse cara que sai um pouco mais. Ele foi esse cara contra o Juventude e foi bem. Foi esse cara contra o Pelotas e foi bem, até gol fez. E no segundo tempo do jogo contra o São Luís, ele foi esse cara também. No primeiro tempo, ele ficou um pouco mais preso. No segundo, entrou o Lucas Vital, que é o cara mais da posição, e o Johnny saiu um pouco mais pro jogo. Então ele se apresenta como um coringa. Ele não é obrigatoriamente um primeiro volante. Ele pode ser um segundo, um terceiro de meio, a grosso modo, e também consegue render, também consegue participar do jogo com interessante propriedade. O Johnny é o terceiro nome. E eu quero fechar com um cara que tem causado uma certa polêmica, mas me agrada muito, que é o goleiro Daniel. O Daniel fechou o gol contra o Juventude. Ele fez defesas monumentais. O Daniel fez defesas contra o Juventude que o Marcelo Lomba e o Danilo em 4, 5 anos de Inter não fizeram. Ele fez em um jogo. Aliás, ele fez em um lance. 2 defesas formidáveis, a queima-roupa contra o Juventude. Essas defesas, essa grande atuação que ele teve,
não o transformou no Manuel Neuer, no Oblak, que é o melhor goleiro do mundo hoje. Não, mas ligou um alerta para dizer que, opa, aí é um bom goleiro. No jogo seguinte contra o Pelotas, ele toma um frango. O cara chuta de muito longe, o Daniel tira o braço porque ele imagina que a bola vai sair para tiro de meta, só que a bola entra no cantinho. Ali ele falhou, e falhou feio. Do mesmo jeito que por ter jogado muito contra o Juventude, ele não era o Oblak, por ter falhado contra o Pelotas, ele também não virou o goleiro do Ibis. Muita calma, mas ligou o alerta de que, opa, embora muito bom, talvez ele não esteja tão pronto assim. Contra o São Luís, gente, tem muita gente colocando na conta dele o primeiro gol do São Luís, só que eu acho muito simples, eu acho muito fácil, eu acho uma barbada jogar no colo do goleiro como se a culpa fosse dele. O atacante entrou sozinho, cara a cara com ele. Cruzamento para a área, a zaga do Inter parou, tá? Quem estava marcando o Hugo Almeida era o João Félix, zagueiro, ele parou, o Hugo Almeida seguiu para fazer o gol e o Daniel tentou abafar. Se o Daniel fica parado, ele seria criticado porque ficou plantado embaixo do gol. Se ele sai, ele é criticado porque saiu atrasado. Ele tinha que fazer o quê? Tinha que levantar voo? Então é claro que ele demorou. Eu não em nenhum momento tiro parte da culpa do gol do Daniel também. Mas alto lá em colocar tudo no colo dele. A zaga do Inter também falhou, teve falha coletiva, falha individual e a derrota não passa pelo Daniel. O Daniel tem uma defesa no segundo tempo de peito, que é uma baita defesa, que ele sai cara a cara com o atacante do São Luís. Eu mantenho o que eu digo há muito tempo, para mim, o Daniel é o goleiro de maior potencial dentro do Inter. A gente só vai ver esse potencial, só vai ver uma regularidade com ele tendo sequência. O Lomba ficou tanto tempo no gol do Inter, o Danilo ficou tanto tempo no gol do Inter. Vamos deixar o Daniel agora. Vamos deixar ele ter uma sequência e mostrar com o tempo se ele é o goleiro que aparenta ser ou não. Eu, particularmente, acho que sim. Acho que Daniel, Johnny, Lucas Ramos e Guilherme Pato são os 4 caras que você pinça desse time e coloca no grupo principal. O Daniel e o Johnny já estão, mas enfim, e coloca no grupo principal com mais oportunidades. Eles não podem ficar escanteados não, porque eles fizeram coisas muito boas nessa largada de campeonato estadual. Espero que você deixe o seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal, tá abrindo essa artezinha aqui para você clicar e inscrever-se no canal, e o like sempre, que é bastante importante. Mas deixe o comentário se concorda ou se não concorda. Valeu!